Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula aqui do nosso curso de redação, tá? Aquela primeira fala que eu tive, uma apresentação mais impessoal, mais coisa nossa. Infelizmente eu não consigo conhecer todo mundo pessoalmente, mas eu pelo menos me apresentei para vocês. Agora de fato a gente vai para a nossa primeira aula, e essa primeira aula é uma espécie assim de conhecimento, uma pincelada geral sobre o texto argumentativo. Por que eu estou dizendo isso? A primeira coisa importante sobre esse curso de redação: é óbvio que quando a gente fala redação ela pode ser uma coisa muito ampla, tudo bem? A gente tem a redação de um jornal, e lá a gente pode ter uma pessoa que escreva, seja responsável por redigir uma notícia, redigir uma reportagem, redigir um editorial. A pessoa dentro de uma escola pode ser responsável por redigir um relatório. Esse nosso curso de redação não tem esse objetivo, tudo bem? Esse nosso curso de redação tem o objetivo de trabalhar as redações que são cobradas para os concursos públicos, né? Sejam eles vestibulares, provas de concursos para bancos, área fiscal, concursos federais, estaduais, municipais. E esses concursos públicos, eles tendem a cobrar um tipo textual específico para a redação, que é o tipo textual dissertação argumentativa. Então, o nosso curso de redação, ele vai ser estruturado para que a gente possa aprender a escrever uma redação, né? Aprender a escrever, essa redação será baseada na escrita de um texto dissertativo argumentativo. Vou dar um exemplo. Quando você vai escrever a redação do Enem, lá está dizendo, no texto base, redija um texto dissertativo argumentativo. Nas provas de concurso público que cobram redação, lá está dizendo, redija um texto dissertativo argumentativo, ou seja, está te pedindo um texto específico, né? Um tipo textual específico. Não é uma narração, não é uma descrição, não é uma injunção, não é um texto expositivo, né? Que seria um texto informativo, não. É um texto dissertativo argumentativo. Então, todo o nosso curso de redação vai ser baseado nesse tipo textual, porque é o tipo textual solicitado pelas bancas de concursos, que é o nosso grande objetivo aqui, né? Então, esse curso é para isso. Então, hoje a gente vai dar essa primeira aula, essa aula 1, esse pontapé inicial do nosso curso de redação. A gente vai dar uma pincelada geral sobre o texto argumentativo e sobre o que eu chamo blocos temáticos, os 3 blocos temáticos, né? O bloco temático da introdução, o bloco temático do desenvolvimento e o bloco temático da conclusão. Obviamente, à frente nós teremos aulas específicas para cada um dos blocos temáticos. Hoje nós teremos uma aula um pouco mais ampla. Sem mais delongas, deixa eu aqui você tem o nosso primeiro slide. Então a gente tem aí o texto dissertativo argumentativo, uma introdução. Aqui eu já tenho uma informação muito importante, porque assim, primeira coisa, por que a gente chama o texto argumentativo de texto argumentativo? Então, nesse primeiro slide, a gente já tem a informação mais do que principal, é o conceito de um texto argumentativo. O objetivo principal de um texto argumentativo é defender um ponto de vista. Esse ponto de vista a gente vai chamar de tese, e esse é um nome muito importante. Então, se você tiver com o seu caderninho, faça essa anotação. Ou seja, vou repetir, o texto argumentativo é aquele texto que tem o objetivo de defender um ponto de vista. Esse ponto de vista a gente chama de tese. E como é que ele defende esse ponto de vista? Ele defende esse ponto de vista através de uma estrutura organizada. Essa estrutura organizada a gente vai chamar de argumentação. São os argumentos.
Então, de cara, galera, de cara eu já quero dizer para você o seguinte: prestem bem atenção. Para eu dizer que um texto é dissertativo ou argumentativo, ele necessariamente precisa, ele obrigatoriamente precisa de dois elementos: tese, que é o ponto de vista a ser defendido pelo autor, e argumentos, que é exatamente essa estrutura organizada que vai fundamentar a defesa dessa tese. Então, de cara, a gente tem essas informações que são muito importantes. Tudo bem? Voltemos aqui para o slide. Deixa eu passar aqui o slide. Aqui nós temos a estrutura fundamental. Aqui nós vamos falar sobre esses 3 blocos temáticos. Isso não é um conceito técnico, né? Não é. Eu gosto de chamar de 3 blocos temáticos. É um nome que eu gosto de... Eu apelidei dessa maneira, eu acho legal chamar assim, não é um conceito técnico, não é um nome... Não é. Eu entendo assim: quando a gente vai escrever uma redação, isso já é para a gente internalizar. Você vai ter lá um espaço de 0 até 30 linhas, tá? É assim no Enem, é assim na FUVEST, é assim na UERJ, é assim nos concursos públicos da área militar, é assim nos concursos públicos da área fiscal, foi assim no último concurso do Banco do Brasil, se eu não me engano. É assim que funciona. 30 linhas é o que você tem para escrever redação. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Então, se eu tenho que escrever um texto dissertativo argumentativo, eu vou ter ali espaço para dividir meu texto em 30 linhas. Eu vou dividir meu texto entre 4 e 5 parágrafos, no máximo 5 parágrafos, no mínimo 4 parágrafos. O meu primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. O meu último parágrafo é parágrafo de conclusão. E os meus 2 ou 3 parágrafos do meio são os parágrafos de desenvolvimento. Ok? Muito mais importante do que isso, muito mais importante do que você saber fazer essa divisão, porque até aí tudo bem. Antônio, você não me disse nada, né? Beleza, introdução que começa. Primeiro parágrafo, óbvio. Conclusão é o que acaba. Último parágrafo, óbvio. Só sobram os do meio, desenvolvimento, óbvio. Mas muito mais importante do que isso é a gente entender a função de cada um desses blocos. A introdução é introdução por um motivo. O desenvolvimento é desenvolvimento por um motivo. Portanto, a conclusão é conclusão por um motivo. E é por isso que eu trago esse slide. Então, repara que a introdução, ela tem 2 funções. Primeira função: apresentação do tema. Aqui. Segunda função: formulação da tese. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Simples. Que quando o corretor for ler a sua introdução, o primeiro parágrafo do seu texto, ele acabou de ler o primeiro parágrafo do seu texto, ele tem que ter certeza absoluta de que você está falando sobre o tema que foi proposto pela redação, e ele já tem que saber qual é o seu ponto de vista sobre o tema. Logo, é na introdução que você contextualiza o tema proposto pela banca na redação, e é na introdução que você já apresenta a sua tese. É na introdução que você apresenta o seu ponto de vista. Antônio, eu achava que eu tinha que fazer isso no desenvolvimento. Eu achava que eu podia fazer isso na conclusão. Olha, se você durante a sua redação, no desenvolvimento, na própria conclusão, você retoma a sua tese, se você deixa subentendida a sua tese de alguma maneira, não há problemas, veremos isso daqui a pouco, ok?
ok? Mas o local correto para que você possa mostrar para o seu leitor. Eu falo corretor porque o nosso leitor é o nosso corretor, ok? A gente está publicando uma redação? Não, a gente está fazendo uma redação para passar num concurso. Então tem alguém que vai corrigir. Então esse corretor é o nosso leitor. Então o nosso corretor, ele tem que ter a certeza absoluta, após acabar de ler a sua introdução, as primeiras 5, 6 linhas do seu texto, que você está falando sobre o tema que foi proposto e já entender qual é o seu ponto de vista. Repara que eu tenho um exemplo aqui. Olha o tema da redação. O tema proposto pela redação foi a influência dos videogames na formação de crianças. Primeiro parágrafo, vamos ler. Os videogames se tornaram uma parte essencial do cotidiano de muitas crianças, gerando discussões sobre seus impactos no desenvolvimento infantil. Embora possam oferecer benefícios como o estímulo à criatividade e o aprimoramento de habilidades cognitivas, como a resolução de problemas, também apresentam riscos significativos. O uso excessivo pode levar ao sedentarismo, à diminuição da interação social e a comportamentos agressivos, o que pode prejudicar a formação das crianças. Portanto, é fundamental que os pais e educadores estabeleçam limites e orientações adequadas para que os videogames não interfiram negativamente no desenvolvimento infantil. Pô, para mim ficou claríssimo que ele está falando sobre o tema. Repara que tema não é título, ok? Falaremos disso no futuro. Tema não é título. Tema é um assunto sobre o qual você vai falar. No caso, não é nem assunto, né? O tema é a especificidade do assunto. Tudo bem? Ficou claro isso? E a tese? Qual é o ponto de vista dele? Qual é o ponto de vista dele? Repara que o tema é a influência dos videogames. O tema não fala se é influência negativa ou positiva. Agora, a tese dele está bem aqui, ó. Repara a tese dele aqui, que é fundamental que os pais e educadores estabeleçam limites. Ou seja, a tese dele é que, se não houver limites, os videogames podem interferir negativamente. Logo, fica clara a tese dele, que os videogames podem ser bons, podem ser benéficos, caso haja limites. Mas se não houver limites, pode ser uma influência negativa. Óbvio que no desenvolvimento ele deve argumentar em relação a isso, mas não é papel da introdução trazer argumento. Essa introdução está perfeita. Ele deixou claro que ele está falando sobre o tema, que é a influência dos videogames na formação de crianças, e deixou claríssima a tese dele. A tese dele é que os videogames podem sim influenciar positiva e negativamente. Depende do quê? Depende dos limites estabelecidos pelos pais e educadores e a orientação adequada em relação às crianças. Deixa eu voltar aqui para meu roxinho. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Repara que essas são as duas funções que a introdução tem. Você não precisa enfeitar pavão. A gente vai ter um capítulo somente sobre a introdução. Conheceremos tipos de introdução, formas de fazer introdução, mas todas elas só vão levar a 2 caminhos: a apresentação do tema e a afirmação da sua tese. Ou seja, você precisa deixar claro que você está falando sobre o tema que foi proposto e já precisa deixar clara a sua tese na sua introdução. Beleza? Voltando aqui para o slide, a gente tem um desenvolvimento. Desenvolvimento, galera, é a parte em que você vai argumentar. Sem dúvida é a parte mais importante da sua redação. Se na sua introdução você apresentou uma tese, um ponto de vista, é no desenvolvimento que você vai defender esse ponto de vista, que você vai fundamentar esse ponto de vista. É na argumentação que você vai mostrar os argumentos necessários. Eu não gosto de usar essa palavra convencer o seu leitor.
Eu não acho nem que a argumentação ela tem a ver com convencimento, com persuasão. Não se trata apenas disso. Se trata de fundamentação. Às vezes você não precisa nem convencer a outra pessoa, mas só de você se mostrar fundamentado já é um grande passo. Eu não preciso convencer a outra pessoa para mostrar que o meu ponto de vista tem fundamento. Você entende? A sua argumentação ela tem que ser baseada em quê? Vozes da sua cabeça? Não. Notícias falsas da internet? Também não. Argumentos. E nós também teremos uma aula somente sobre isso, tá bem? Falaremos sobre tipos de argumento, sobre construção de argumentação, sobre a construção do desenvolvimento. Mas repare aqui, né? Apresente e desenvolva cada argumento com clareza e precisão, frases curtas e objetivas. Fundamente seus argumentos com evidências relevantes, como dados estatísticos, citações. A gente vai falar muito sobre isso no futuro. Organize os parágrafos de forma lógica, conectando de forma coesa. Vamos falar dos conectivos, tá? Essa introdução é só para a gente poder entender melhor. E por último, a conclusão. A conclusão ela é o fechamento do seu texto, né? Fechamento do seu texto. E aí a gente tem, pelo menos, eu até coloquei pelo menos duas menções a diferentes tipos de conclusão. De maneira mais generalizada, a conclusão ela tem uma estrutura que é: você reforça a tese principal, né? Dá aquela reafirmada no seu ponto de vista. Por quê? Você falou sobre a sua tese lá no primeiro parágrafo. E aí você passou todo o desenvolvimento, argumentando pra caramba. Argumenta. Então, quando você chega na conclusão, o que vale a pena você fazer? Dar aquela retomada na sua tese, só para você relembrar para o seu leitor, para o seu corretor, para o seu leitor. Então, repara o movimento. Na introdução, você afirmou a sua tese. Aí você passou 2 ou 3 parágrafos de argumentação fundamentando e defendendo essa tese. Na conclusão, o que você faz? Reafirme essa tese, retome essa tese, só para fechar com chave de ouro. E você fecha o texto de maneira tranquila, né? Você faz uma síntese desses argumentos, destaca as ideias-chave, tranquilo. Aqui embaixo eu coloquei, propõe uma solução, porque eu tenho aí especificamente para quem vai fazer o Enem, né? Aí eu vou falar agora diretamente para quem vai fazer o Enem. A gente aqui no curso também tem uma aula específica para quem vai fazer o Enem. Por quê? Quem vai fazer o Enem sabe, a competência 5, né, a C5, a famosa C5, a competência 5 do Enem, avalia especificamente a proposta de intervenção. A conclusão da redação do Enem, ela é uma conclusão tipo proposta de intervenção. Então ela é diferente. Ela não tem esse reforço da tese principal e fechamento do texto. Ela precisa propor uma solução para a problemática levantada durante a redação. A gente vai falar sobre isso também. Fiquem tranquilos. Bem, de novo, essa primeira aula é uma aula para a gente tentar captar as informações mais principais e generalizadas. Tudo bem? Características linguísticas essenciais. Use a norma culta da língua, empregando vocabulário preciso e formal. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu coloquei ali norma culta da língua, vocabulário preciso e formal. Norma culta, vocabulário formal são sinônimos. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Norma culta é diferente de vocabulário erudito e rebuscado. Antônio, você está me dizendo então que o vocabulário erudito não é culto? Não é isso que eu estou te falando. É óbvio que usar um vocabulário rebuscado, erudito, a erudição, o rebuscamento da linguagem fazem parte da norma culta da língua portuguesa. Óbvio.
mas não há a mínima necessidade de você se preocupar com isso. Quando eu falo use a norma culta da língua, respeite as normas gramaticais, respeite a norma gramatical, respeite as regras de concordância, de acentuação, de regência, de pontuação. É sobre isso que estou falando. Vocabulário preciso e formal para que usar mais do que é necessário? Para quê? Para que enfeitar pavão? A gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso curso. Escrever redação não é sobre excesso. Não é sobre excesso. Às vezes a gente fala assim, prefiro pecar em excesso. Em redação é o contrário. A gente não tem que pecar em excesso. Eu falo muito sobre isso. O pessoal me pergunta muito assim, professor, ideias para título. Calma aí, o título na sua redação é obrigatório? Não. Então para que você vai colocar? Se o título for obrigatório, tudo bem. Mas se o título não for obrigatório, para que você vai se preocupar com uma coisa que não é obrigatória? Você entende? Então repara, norma culta formal respeitar as regras, a norma gramatical, pontuação, acentuação, regência, colocação pronominal, concordância, ok, beleza. Vocabulário rebuscado, erudito, isso não está com nada. Antônio, mas a maneira que eu escrevo é assim. Parabéns, você pode escrever, não estou dizendo que você vai perder ponto por causa disso. Estou dizendo que isso também não vai te dar pontos a mais. Você não vai ganhar pontos extras porque você usa uma língua portuguesa erudita. Tudo bem? Expresse as ideias com clareza e objetividade, evitando ambiguidades, olha aí, e linguagem rebuscada. Ambiguidade a gente tem que evitar de todas as maneiras. Porque a ambiguidade, ela é inimiga da objetividade. A nossa redação, ela tem que ser um texto objetivo. Ambiguidade é marca de subjetividade. E subjetividade é palavra oposta à objetividade. Ambiguidade é recurso expressivo do texto literário, do texto expressivo. A nossa redação não é um texto expressivo. A nossa redação é um texto dissertativo argumentativo. Ela não quer ser um texto expressivo. Ela quer ser um texto objetivo, claro, imparcial e conciso. Evite ambiguidade, evite duplos sentidos, evite expressões polissêmicas, por favor. Voltemos para o slide aqui. Garantir coerência e coesão textual usando conectivos e pronomes para conectar ideias. Isso aqui é sobre a coesão textual. A gente vai falar muito sobre isso ainda, teremos uma aula específica para falar sobre isso. Fiquem tranquilos, falaremos sobre semântica dos conectivos, utilização dos conectivos, a ideia contida em cada um dos conectivos, os principais conectivos. Aqui eu tenho um ponto importante. Lá no início da aula, eu falei para vocês, acho que falei, né? Em língua portuguesa nós temos 5 tipos textuais. Tipos. Nós temos o tipo textual narrativo, o descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Nós temos então a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. O nosso curso de redação é um curso que vai tratar sobre a dissertação argumentativa. É sobre ela que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a dissertação argumentativa porque é o texto cobrado nos exames, nas provas de concurso público. Pronto. Porém, um erro muito comum que nós cometemos quando escrevemos a redação é deixar um parágrafo de desenvolvimento, que deveria ser argumentativo, deixar esse parágrafo mais expositivo do que argumentativo. Por quê? Vou explicar o porquê. Algumas características são comuns entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa.
Ambos os textos são objetivos, buscam clareza, ambos os textos são escritos em grande parte em terceira pessoa, porém há uma diferença no objetivo do texto. Enquanto o texto argumentativo busca defender um ponto de vista, o texto expositivo busca transmitir uma informação. Os textos expositivos são textos informativos e o texto argumentativo é o texto que defende uma tese. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente vai para o desenvolvimento da nossa redação, a gente vai começar a construir os parágrafos que têm a obrigação de fundamentar, de defender o nosso ponto de vista, e ao invés de construir a argumentação, a gente começa a apenas informar, transmitir informação para o nosso leitor. E aí a nossa redação fica muito mais expositiva do que argumentativa. Então repara, eu fico mais explicando um tema e não defendo uma opinião. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, como manter uma linguagem pessoal e por que a linguagem impessoal ela te confere objetividade e credibilidade. Então, usar a terceira pessoa do plural ou do singular para evitar expressões subjetivas e usos de valor, e foco nos fatos e evidências. Galera, usem a terceira pessoa, nunca a primeira pessoa do singular, nunca. Professor, posso usar a primeira pessoa do plural? Isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Posso usar o nós? É errado usar o nós? Não, não é errado usar o nós, a primeira pessoa do plural. Você pode usar em situações específicas, às vezes na construção de uma argumentação, você quer se incluir ali para falar alguma coisa, não há problema. O que não pode é você passar a sua redação inteira, os 4 ou 5 parágrafos, usando todos os verbos, todos os pronomes em primeira pessoa do plural. Isso acaba com a imparcialidade, com a clareza, com a impessoalidade, com a objetividade do seu texto. Acabou com o teu texto. Então, uma coisa é você usar uma passagem, 2 passagens, a primeira pessoa do plural, e 90% do texto está na terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, nunca, ok? E aqui, para fechar, a importância da norma culta, né? Obviamente que a norma culta, ela confere credibilidade, formalidade e argumentação, demonstra domínio da língua portuguesa. A gente sabe que é critério de todas as bancas de correção, de todos os concursos públicos, a norma culta da língua portuguesa, e uma adequação ao contexto acadêmico profissional. E aí vale lembrar novamente, norma culta, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver aqui o slide, né? Deixa eu passar aqui a importância da norma culta. Vale lembrar que norma culta não significa rebuscamento da linguagem. Norma culta não significa erudição da linguagem. Norma culta significa adequar a linguagem às regras gramaticais. Sei usar bem a vírgula, sei usar bem a pontuação de forma geral, sei usar bem a acentuação, a concordância, a regência, a colocação pronominal. É isso. Isso é critério. Isso é critério de todas as bancas, né, de concurso público, seja Enem, UERJ, FUVEST, concursos públicos gerais. Isso é um critério de julgamento de redação, tá? Tem um peso. Então é óbvio que isso é importante. Tudo bem? Bom, falei bastante hoje, falei bastante nessa primeira aula. Como eu falei, essa primeira aula é uma aula mais generalizada. Espero que vocês tenham anotado. Falei coisas importantes. Resumindo essa primeira aula, a gente viu que o texto argumentativo é o texto que tem o objetivo de defender um ponto de vista, e o nome que a gente dá para esse ponto de vista é tese, e a gente defende esta tese através de uma estrutura organizada que a gente chama de
argumento. O nosso texto argumentativo é dividido em 3 blocos temáticos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela é responsável por 2 coisas: a contextualização do tema e a apresentação da sua tese, ou seja, após ler a sua introdução, após ler o primeiro parágrafo do seu texto, o seu corretor, que é o seu leitor, ele tem que ter a certeza de que você está falando sobre o tema que foi proposto pela banca e já tem que entender perfeitamente qual é o seu ponto de vista, a sua tese sobre aquele tema. O desenvolvimento é responsável pela construção da sua argumentação, a sua fundamentação, a defesa do seu ponto de vista. E a sua conclusão é o fechamento do seu texto. É quando você retoma a sua tese para reforçá-la e fecha o seu texto e, como citei, no caso do Enem, uma conclusão diferente, a proposta de intervenção. Falei aqui sobre a diferença entre dissertação expositiva, que é um texto informativo e explicativo, e a dissertação argumentativa, que é um texto de defender o ponto de vista, e a importância da gente não confundir isso na construção da argumentação. E falei também sobre a importância da norma culta e a diferença entre norma culta e linguagem rebuscada, entre norma culta e erudição. Falei também sobre o evite de uso de recursos expressivos como ambiguidade, que é o duplo sentido, que trazem ao texto subjetividade, que é um aspecto nocivo para a nossa redação, já que nós procuramos um texto objetivo, um texto imparcial, impessoal. Bom, esse foi um resumo da nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Fique bem, até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar com você. Reveja quantas vezes você quiser. Um beijo e um queijo.